por fim, outra coisa que eu tinha planejado de falar hoje, que está meio relacionado com os define, desculpa, com define, o valor ali, é o enum, tá? Não é tão difícil da gente entender o enum quando a gente entender o define. E o enum, esse programa não vai servir para muita coisa. Eu vou apagar tudo ele. A gente vai fazer a seguinte situação agora, tá? A gente vai fazer um programa. Esse programa, ele lê um número e ele imprime alguma coisa dependendo do dia da semana. Certo, Matheus? Então, vamos lá. Certo. Int x, ou vamos chamar int dia. E aí a gente vai fazer um scanf, %d, e comercial dia. Ok? E aí a gente vai fazer um switch. Lembra do switch? Switch dia, Lembra? case 0, alguma coisa. Case 1, alguma coisa. Case 2, todos eles com break, seu respectivo break, certo? Não interessa muito o que a gente vai fazer, mas basicamente é isso daqui. Ok? Tá aqui. Beleza. Qual que é o problema? Bem, Cirilo, Matheus, qual é o problema desse código? Não chega a ser um problema, mas o que a gente, baseado no que a gente viu na, na primeira parte, que a gente poderia falar, podemos fazer melhor? A gente pode definir que, tipo, o zero é o nome de um dia, tipo, zero Exatamente. segunda, ou Então a zero gente domingo. poderia fazer isso aqui, ó. A gente poderia ter define dom 0, define seg 1, define ter 2, certo? Poderia fazer todos esses carinhas aqui. Mas vamos fazer, já tá quase lá. Define quar 3, define key 4, define sex 5, sex de sexta, define sub 6. E aí a gente vem aqui e troca o tom, segue, per, quar, in, certo? Já ficou melhor. Já ficou melhor o programa, tá bom? Só que daí a gente cai num outro problema, que é assim, esses defines aqui todos, eles estão todos relacionados. Concorda? Sim, eles são Ele, todos os dias de semana. são todos dias da semana. Então, nesse caso aqui, a gente criou os defines, já deu uma melhorada, porque daí toda vez. Bem, antes eu estava na dúvida, zero era o quê? Zero era domingo, ou zero era segunda, ou zero era sábado? O que, que era zero? Agora não, agora é dom, case dom. Se eu quiser mudar aí de ideia de qual que é domingo, por exemplo, eu vou vir aqui, eu altero no lugar, todo o resto do programa não precisa ser alterado mais. Ele vai continuar mexendo, trabalhando como se fosse DOM. Beleza, DOM agora é 3, não tem problema, todo o programa vai aparecer substituído por 3. Mas aí a gente tem o problema de que esses carinhas, de certa forma, eles estão relacionados entre si, mas eu tenho que manter essa relação, vamos dizer assim, na minha cabeça. Aí entra em cena um outro cara que ele faz exatamente a mesma coisa, tá? Então isso aqui a gente não vai usar, eu vou deixar aqui comentado só para a gente ter como referência. Essa é a maneira mais simples que eu vejo de entender o que esse cara faz. Opa. Então vou colocar aqui typedef. A próxima aula a gente vai falar sobre typedef no geral, tá? Não só nessas formulazinhas que a gente está usando aqui. Typedef enum dom seg per var isso, isto. Beleza? O que eu Ah, fiz? essa perguntinha, onde é que veio o que no segunda? É boa pergunta. Boa pergunta. De onde vem esse que?
E você vê que eu fui consistente, né? Escrevi 3 vezes. 3 vezes. Deve ser, sei lá de onde saiu isso. Olha só. Cara, a linha 15 e a linha 7 até a 13, elas fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente igual. O enum, na verdade, não é exatamente um define, tá? Não é um define, porque ele não é aquele cara que vai substituir e tal e tal e tal. Não, não é assim que ele funciona. Mas ele, na prática, lá no final, o dom é 0, segue é 1, o ter é 2 e assim por diante. E aí esse daqui vai funcionar tudo igual. Inclusive, o dia da semana vai ser um inteiro. Ele vai ser um inteiro. Se eu quiser chamar dia dessa forma, eu posso chamar. Mas se eu quiser também, eu posso chamar ele de dia da semana. Certo? Ele vai ser tratado como inteiro em todos os lugares. Mas eu posso criar uma variável dia da semana. Com isso, repara, dia da semana inteiro pode ser usado em qualquer lugar, um ou outro e tudo mais. Só que aqui você passa um recado muito mais claro. Eu estou lidando com o dia da semana. Então eu pego aqui o dia, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, sexta, Então esse sábado. tipo aí, ele tá definido implicitamente? Como? Pode falar de novo? O tipo do dia, o tipo desse enum, ele é inteiro implicitamente? Sim, sempre vai ser tratado como um inteiro. O que significa ser tratado como um inteiro? Eu posso, vamos fechar aqui. Eu posso fazer assim, olha, eu posso criar uma outra variável x e falar dia mais 2. Eu posso fazer isso. Certo? Porque o dia sempre vai ser tratado como um inteiro. Só que qual é a vantagem do dia? Ele relaciona os nomes. Olha só, a gente está um nível acima, né? A gente começou só usando números. A gente usou o define para substituir o número por palavras. Agora a gente está usando o enum para associar palavras. Certo? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui type def mês. Ou não, enum Jan Mar Abril Maio Junho. Eu criei mais um typedef. Eu associei essas palavras agora todas. Pode E se falar? eu quiser que ele seja do tipo char, por exemplo? Não dá. Não tem como, ele é Não só dá. inteiro. É só inteiro. É bem limitado também o uso dele, Ele entendeu? sempre começa no zero. Eu não posso falar, por exemplo, Ah, assim, que sim, isso eu domingo eu posso mudar. Eu faço. já vou mostrar como é que eu mudo. Aqui, inclusive, o dom e o jan são 0. O seg e o fev são 0, são 1. O ter e o mar são 2. Entendeu? Porque quando você não fala nada especial, o enum começa do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Não tem nenhum problema, porque espera-se que você saiba o que você está fazendo. E você vai, na hora que você quiser mexer com dia, você vai falar dom. Na hora que você quiser mexer com mês, você vai falar jan. Mas se você quisesse fazer essa bagunça aqui, ó. Mas aí, cara, aí você merece. Você merece ser deletado. Poderia fazer assim, ó. Misturando dias e meses. Porque no final tudo vira número, tá? Não, de novo, se você está fazendo isso, você está indo contra o princípio. Você faz isso para poder fazer o seu programa ser mais fácil de ser entendido. Para o compilador, sinceramente, não faz nenhuma diferença. Nenhuma. Ele vai ver números. Sempre. Então, se ele vai ver números, tem como eu iterar entre os dias da semana? Pode, você pode. Eu posso fazer assim, ó. Olha só, isso aí fica legal. For dia da semana D, que recebe dom D menor ou igual a sabe, D mais mais. Olha que bonitinho. Vou de domingo até sábado. Certo? Mas, de novo, são números, tá? O D é um número. Eu declarei um D que vai de dom até sab, D++, então ele vai pegar dom, segue e tal, e tal. Por quê? Porque dom é 0 e sab é 6. Então ele vai virar, isso aqui vai virar int D, que vai de 0 até 6, D++. Tá bom?
Por fim, a última coisa que você falou, mas ele é sempre zero? Não, não é sempre zero. Você pode dizer assim, olha, dom é zero, não, vamos lá. Dom é 10, seg é 20, ter é 21, quar é 35. Eu posso fazer isso, mas, cara, sinceramente, tenha um ótimo motivo para fazer isso. E se eu só definir até por exemplo, se eu não definir sábado, o que ele vai... Vai virar 88. Ah, ele vira o último mais um. Exatamente. Vai o último que você definiu, Então, se eu mais não um. definir o terça, ele vai continuar o mesmo valor. Vai. Terça é 21 aí. Terça é 21. Sábado é 88. Então, por exemplo, se por algum motivo ali eu tô numa companhia, numa empresa aí, e meu ano começa em julho, eu poderia colocar julho igual a zero, Sim. e ele até dezembro, e ele ia voltar para janeiro? Não. Eu poderia fazer assim. Eu poderia colocar julho igual a zero. Depois 1, 2, 3, 4. E aqui eu faço Jan igual a 5, 6, 7, 8. Mas, cara, na boa, você tem que ter um bom motivo para fazer desse jeito, tá? O que eu faria nesse seu exemplo? Eu pegaria... Colocaria julho em primeiro e Exatamente, colocaria janeiro exatamente. depois. Eu simplesmente faria assim, ó. Começaria em julho. Mas o motivo da pergunta era para saber se ele ia até o final e voltava a contagem. Não. Ele não sabe, na verdade. Ele não sabe que tem Então, alguma coisa. então vamos supor, nesse exemplo aí, ó, janeiro, você falou que ele é zero. Uhum. Então, se você for definir dado em julho, janeiro e julho vão ser iguais, Não, agosto ele vai igual. reclamar. Ele vai reclamar. Ele vai perceber que tem duplicado, valores duplicados ali. Basicamente, o enum bem usado, cara, ele tem que ser assim, primeiro, o objetivo do enum é você conseguir ter o agrupamento de palavras com sentido lógico. São números, mas eu estou dizendo, olha, esses carinhas aqui, eles estão ligados entre si. Então, esses carinhas aqui estão ligados entre si. E aí, a partir daí, eu posso também, que é a outra vantagem, eu posso criar variáveis assim. Variável mês. Ele é um inteiro. É um inteiro. Mas, na hora que você escreve mês M, você passa uma mensagem. Olha, esse cara é para ser tratado como um mês. Entendeu? Então, o teu código começa a ficar mais fácil de ler. Na prática não é tão usado assim, tá? Vou ser bem sincero para você. Porque tem muito poucos casos em particulares onde você faz isso. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito comum de usar é quando você tem alguns tipos de retorno que você pode dar. Pode ter retorno com sucesso, retorno com falha, retorno por isso, retorno para aquilo. Você cria um enum para dizer o que foi que deu, o que aconteceu. Cada um dos valores no enum é um tipo de retorno que deu, certo? Esse é um uso... Então, tipo assim, se eu falar que mês igual a 15, Uhum. não dá nada especial. Vai compilar de boa. Mês igual a 15, nem erro dá. Só não vai fazer sentido na minha lógica do código. Exatamente. Exatamente. Mas nem erros aqui dá. Se você fizer um dia da semana que vai de dom até dezembro, nem erro vai dar. Certo? É aquela história, ele não vai ficar a coisa mais bonita do mundo, entendeu? E não deve fazer isso. Mas nem erro ele vai dar. Eu poderia fazer de dom, mas eu esqueci qual que era o de sábado, aí eu resolvi colocar de dom até julho. Opa. Mas julho e sabe é a mesma coisa. Então vai ser igual de novo, tá? Beleza, deixa eu parar aqui.